Paz do Senhor, meus irmãos. Vocês vão assistir um vídeo agora falando sobre os dias de escuridão e um resumo do livro de Apocalipse. Na realidade, eu faço o resumo do livro de Apocalipse e entro nos 3 dias de escuridão. Só que eu vou deixar aqui também um vídeo um comercial da Ford, que a Ford fez, e um trecho do filme, da série, né, muito famosa aí da Game of Thrones, Crônicas de Gelo e Fogo. Então eu vou deixar os 2 trechinhos aqui, um comercialzinho de 1 minuto, e esse trechinho de 20 segundos do filme Game of Thrones, da série. Logo em seguida assisto o vídeo. Então assisto o vídeo e também falo sobre a queda do domo da Terra, e a queda completa do domo e a queda do plasma. E eu vou deixar alguns videozinhos aqui explicando sobre a questão das crateras que tem hoje na Terra. Essas crateras, né, eles falam que são meteoros, mas não é achado nenhum fragmento de meteoro nas crateras. Então, cientistas provaram algo, que as crateras, como elas são perfeitamente redondas, exatamente como as crateras da Lua, né? Vou deixar aqui um vídeo rápido também de um experimento provando que aquela cratera não passa do plasma caindo, né? A queda do plasma junto com a queda do domo. Isso está no final do vídeo. Então assista aí e veja o resultado do vídeo. Raio globular. Um raio bola ou globular consiste numa descarga elétrica luminosa em forma circular. O fenômeno ainda não foi totalmente explicado pela ciência, mas sabe-se que a descarga tem origem na atmosfera, eventualmente desprendendo-se de uma nuvem, atingindo depois o solo e em poucos instantes causando impactos severos. É um fenômeno natural que é por vezes identificado como um objeto voador não identificado, consistindo geralmente num círculo de plasma ou gás ionizado. Apresenta uma certa estabilidade durando alguns segundos, sendo que, extraordinariamente, pode durar vários minutos. A cor mais comum é descrita como vermelho alaranjado e o seu tamanho pode variar entre alguns centímetros. Which we can see when I turn the video on, that creates an etching digging process that certainly could be responsible for a lot of the craters that we think are impact craters, and this could have some implications with volcanic activity as well. As we've seen in previous videos, you don't necessarily have to have the plasma light in order to... Dia estranho. O mais estranho dos dias estranhos. Lá no horizonte, o sol não apareceu. Mas o que apareceu foi a força que existe dentro de nós. Para não se assustar, não se desesperar, para fazer o que se faz todos os dias. As pessoas trabalharam como se fosse o começo de tudo. Enfrentaram o desconhecido com a paixão de cada dia. Desse dia que não teve manhã nem noite, mostrando a todo mundo do que uma pessoa é capaz. Porque enfrentar o desconhecido é um trabalho de todo dia, mesmo nos dias mais estranhos. Alguns acreditam que essa história é um conto, uma fábula. Outros dizem que o sol merecia um descanso. Nova Ford Ranger, para enfrentar o que você conhece e o que ainda não. O medo é pro inverno, quando a neve vai a 30 metros de profundidade. O medo é para a noite longa, quando o sol se esconde durante anos e as crianças nascem, vivem e morrem na escuridão. Esta é a hora do medo, meu pequeno Lorde, quando os vagantes brancos se movem nas florestas. Há milhares de anos chegou uma noite que durou uma geração. Reis congelaram até morrer em seus castelos e pastores em suas cabanas. Mulheres preferiam sufocar seus bebês do que vê-los morrer de fome e chorar sentindo suas lágrimas congelarem suas faces. Esse é o tipo de história que você gosta. Nessa escuridão, os vagantes brancos vieram pela primeira vez. Eles devastaram cidades e reinos, cavalgando em seus cavalos mortais, caçando com seu bando de aranhas pálidas, grandes como cães. Bom dia, paz do Senhor, meus irmãos. Gravando mais uma vez, um vídeo diferente hoje. Estou caminhando aqui para buscar o carro na revisão na oficina. Aproveitar para gravar esse vídeo. Então, vamos lá. Essa semana a gente teve aula e
estive ministrando aos irmãos e eu fiz um breve resumo do livro de Apocalipse, mas a exatidão do vídeo de hoje seria falar sobre esse resumo, né? Dividindo os blocos de Mateus 24, para os irmãos entenderem a linha de raciocínio, os blocos de Apocalipse capítulo 6, né? Que é o anti-resumo que vem depois das 7 trombetas e das 7 taças, e colocar isso numa ordem cronológica, naquilo que eu creio, que a Bíblia é bem clara com respeito a isso, e também um pouco especulativo, porque a gente não pode afirmar nada dentro da escatologia. Então a gente pode só dizer aquilo que a Bíblia diz e não inventar, e nem tentar interpretar aquilo que não cabe interpretação, ok? Então vamos lá. Eu separei Mateus 24 e Apocalipse 6 em 3 blocos. Eu tinha falado isso já nos vídeos atrás. Então o primeiro bloco, que são os 4 selos de Apocalipse, ou que Jesus chama em Mateus 24, o princípio das dores. Tá? Seria exatamente o que é isso, pastor? Exatamente o que Jesus fala. No princípio das dores haveria guerras, rumores de guerras, ok? Terremotos em vários lugares, sinais nos céus, haveria conspirações, a multiplicação da ciência, também está lá em Daniel capítulo 12. Muitos correriam de uma parte para outra quando estivesse próximo ao fim, Daniel capítulo 12. E a ciência se multiplicaria, que nós estamos vivendo hoje, a tecnologia 5G entrando aí, a Internet of Things, que é a internet das coisas. O cenário está preparado para isso. Praticamente 80% da China hoje já vive a realidade do crédito social, né? Já foi falado em vídeo. E o que eu creio que é o cenário que está se construindo agora? É o culminado do princípio das dores, né? Que é a primeira etapa. Esse princípio das dores tem completa atuação do espírito anticristo, tá? O espírito anticristo, e que ele já vem atuando na Terra há 2000 anos. Porém, né, os 3 anos e meio de tribulação que vai haver, apesar de o anticristo vai estar agindo na Terra com mais intensidade que já age hoje, vão ser 3 anos e meio no completo controle de Deus, ok? O homem vai até tentar fazer algo, mas vai estar sobre o completo controle de Deus, ok? Então, o primeiro bloco, o princípio das dores, ou os 4 selos de Apocalipse, até o 5º selo, na realidade, porque o 5º selo é o clamor do sangue dos santos, que estão debaixo do altar, e eles clamam para que haja vingança, que haja justiça, e o Senhor dá uma resposta para eles, muito interessante, que para eles esperarem mais um pouco de tempo, para que o número dos seus conservos seja completado. E eu creio que isso vai ser completado por essa ocasião agora dos princípios das dores, onde vai intensificar essa perseguição, né, do espírito do anticristo. Não estou falando do anticristo, tá? Nós não sabemos quem ele é, ou se realmente podemos afirmar que quem é o anticristo, ou da onde ele vai vir. São só coisas especulativas e a gente não tem como afirmar isso. E quem afirma algo em escatologia já começa um princípio errado, também dá datas. A gente não tem datas para as coisas. A gente tem sinais e muitos sinais. Sinais tem aos montes, ok? E pode ser também, né, que um dos sinais pode ser uma terceira guerra mundial, assim como o homem fala, né? Uma guerra mundial aí, uma terceira guerra mundial, ou não. Isso não é um pré-requisito, tá? A Bíblia não fala que é um pré-requisito. Haverão guerras e rumores de guerras. Porém, a gente não pode estabelecer isso como um pré-requisito para que aconteça aquilo que vem acontecer aí nos 3 anos e meio. Porque isso aí vai estar no controle total do Senhor. Então, o que nós podemos esperar então? Que sim, as coisas vão ficar muito difíceis, vão ficar muito intensas, muita coisa vai acontecer nesses curtos próximos anos aí, não sei se 1 ou 2 anos ou 3 anos pela frente, que vai culminar numa perseguição. Eu creio no start de uma grande perseguição para os fiéis, para aqueles que realmente creem no Senhor, e isso vai gerar um avivamento, querendo ou não, né, irmãos? Está profetizado isso. Tiago diz que isso
O livro de Tiago diz que o Senhor derramaria sobre nós a chuva temporã e a serôdia. A temporã já foi em Atos, a serôdia está para ser derramada, que é um avivamento. E a igreja só cresce assim, né? A gente observa isso nos países perseguidos, nos irmãos, que a gente consegue seguir ou ajudar aí nos países perseguidos. Então, isso é uma observação muito clara hoje, que já existe perseguição, ela só vai intensificar, ok? Então, a primeira etapa, princípio das dores aí, você já está na agulha, é algo que já é iminência, né? Com tudo isso que tem acontecido no cenário mundial. Segunda coisa que vai acontecer, que a Bíblia diz, e depois da aflição daqueles dias, que aflição é essa? Esse já não é princípio das dores e também não tem a ver com os 5 primeiros selos de Apocalipse. Tem a ver, né, um pouco, mas não tanto, porque é logo em seguida a isso, é por causa disso, desse número de santos, dessa perseguição intensa, que o Senhor vai abrir o 6º selo. E esse 6º selo é o início, né, dos vídeos que eu gravei atrás aí, que eu chamei de abominação da desolação. No termo hebraico da palavra, abominação da desolação. A desolação é a destruição completa. E abominação é repelir, é expulsar. A palavra hebraica é shikutz. É a mesma usada para ídolos, mas ela não é só usada para ídolos, ela é usada para outras coisas também. Para exemplificar um ato de expulsão, de afastamento, né? Então, a abominação da desolação é a grande força de afastamento, é a grande força de destruição que vai operar. E ela não vem do homem, ela vem do Criador, ok? Essa glória não vai ser do homem e ele não vai ter controle nenhum sobre isso. É o começo da aflição. Então, o princípio das dores, segundo bloco de Mateus, é a aflição, porque ele fala bem sobre isso. Logo depois da aflição daqueles dias, vai vir a terceira etapa, que é o começo da grande tribulação. A terceira etapa é o começo da grande tribulação, com os 3 anos e meio. Mas o start dela vai ser esse tempo de aflição que vai haver. Logo após a perseguição, vai haver um tempo de aflição. É óbvio que para a igreja isso vai ser um tempo de aflição, sim, ok? Não estou falando isso. Mas não vai ser para aqueles que são do mundo. E esse último tempo é um julgamento para aqueles que estão no mundo. Querendo ou não, nem todos vão ser salvos, nem todos vão se converter, ok, amados? Então isso é uma realidade, uma triste realidade, né? Infelizmente. Estamos na Europa, mas é cheio de entulho aqui na rua, olha isso. Agora olha só, falando sobre essas questões. A aflição tem a ver com a abominação da desolação. Eu já falei o que eu acredito ser a abominação da desolação, que não é um templo que vai ser construído. Jerusalém não é considerada uma cidade santa, é sim, na Bíblia não. Considerada pelos cristãos, por essa interpretação pré-tribulacionista, dispensacionalista, que eu não acredito, tá? A Jerusalém é chamada em Apocalipse capítulo 9 de Sodoma e Egito, espiritualmente, a cidade que o seu Senhor foi crucificado, está lá em Apocalipse capítulo 9. Então a Bíblia chama essa Jerusalém que você vê hoje aí, totalmente corrompida pelo poder, pelo sistema, por situações humanas, de Sodoma e Egito. Então não é a cidade santa. Eu não creio que esse templo vai interferir em nada naquilo que Deus tem para fazer na terra. Então o que eu creio ser essa abominação da desolação, que eles falam que é um ídolo que vai ser colocado e que vai ser adorado, a imagem da besta. Na verdade, a palavra imagem já está fora do contexto, não seria mesmo uma imagem, porque seria muito evidente para cristão. Você tem um pensamento muito curto, não carece. A palavra imagem, lá no hebraico, em Gênesis, significa o quê? Significa caráter. Quando Deus fala que criou o homem à minha imagem e semelhança, está falando que ele criou o homem segundo o caráter de Deus. E quando as pessoas passam a adorar o anticristo, a imagem da besta, elas estavam passando a adorar o caráter do anticristo. Porque ele é o sedutor. Vai ser algo sedutível. Não vai ser algo simplesmente só físico. As pessoas estão esperando algo físico. Sim, o físico existe. Vai ter o físico, sem sombra de dúvida. Eu sou da área de tecnologia e eu sei disso. Mas esse não é o essencial. O físico por si só não pode condenar uma pessoa para o inferno. Ok? O que vai condenar, que já está condenado, é a pessoa aceitar o caráter do anticristo. Aceitar o espírito dele. Na realidade, literalmente. Aceitar as obras dele. Não só aceitar, mas amar ela. Porque eles amaram mais o Deus desse século do que o nosso Criador, Yahuwah. Não sei se os irmãos conseguem entender, mas primeira etapa, vou repetir, princípio das dores, ou os 5 primeiros selos de Apocalipse, onde vai ser mais derramado sangue, né, dos cristãos, mais que já foi derramado na história. E o princípio da aflição.
é por causa dos santos. E está bem escrito, explícito, é por causa dessa perseguição dos santos que vai haver agora, né, antes dos 3 anos e meio, que Jesus vai vir interferir na terra. É por causa disso. E ele chamou isso de abominação da desolação. Porque ele vai abominar a terra. Porque vai ser derramado muito sangue de cristão. Mais do que já é derramado hoje, tá? Nível mundial. Por causa desse sistema aí que está sendo implantado. Repetindo aqui, eu acho que já repeti até demais, mas o princípio das dores, ou os 5 primeiros selos de Apocalipse, né? Os 4 cavaleiros, no caso, e o 5º selo, que é o derramado do sangue dos santos. E aí o 6º selo, ele vem logo em seguida. É óbvio que o 6º selo é o começo dessa aflição e o final dela. Ali o 6º selo está tudo, né? A parte da aflição está ali, que eu chamei de aflição porque Jesus deixou bem claro, quando depois virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo. E ali o lugar santo que ele se refere é a terra, onde os santos estão sendo mortos, né? É a igreja, é a terra, que é essa força de repulsão. E só entende isso, né, quem entende um pouco essa questão dessa fake news que existe hoje aí da Terra Globo. Então, nós não estamos numa uma bola molhada giratória em torno do universo, essa galáxia que não existe, né? A gente não sabe o que tem para cima no céu, e o homem, que essa síndrome de Nimrod o tempo todo querendo provar algo que é uma grande mentira, um grande engano, né, na humanidade. Tiago já alertou isso, né? Aliás, Tiago não. Paulo falando a Timóteo, primeira carta ao Timóteo, capítulo 6, ele fala isso, né? Para ter cuidado com essa falsamente chamada ciência, que tenta deturpar tudo. Então isso aí, há quase 2000 anos atrás, ele já nos alertava disso hoje. E Daniel também fala, capítulo 12, que a ciência se multiplicaria, né? Muitos correriam de uma parte para outra. E essa ciência se multiplicaria das duas formas. A ciência verdadeira, que crê no Criador, que consegue reproduzir as coisas que existem na Terra, porque isso está bem claro nas Escrituras, está lá em Romanos capítulo 7 e 8, a gente fala um pouco sobre isso aí, que Deus dá-nos a graça de conseguir reproduzir aquilo que existe, né? Mas hoje a ciência cria coisas que não existem, cria fórmulas para provar teorias que não existem. Começando nessas teorias que a Terra tem 4 bilhões de anos, que o homem veio do macaco. Então, são teorias que eliminam Deus, é só isso, que fortalece o ateísmo. Então eu acredito numa Terra flat, uma Terra plana, não plana, é óbvio, no sentido dos relevos, mas planicidade nas águas, ok? E um domo, segundo Gênesis nos fala. Gênesis fala sobre isso, né? Que existe um firmamento, ráquia, no hebraico um domo. E esse domo é eletromagnético. O Sol é a reflexão do poder de Deus sobre ali. Eu vou gravar um vídeo aqui falando sobre as estrelas, um vídeo muito interessante. Não sei se eu vou postar isso aqui antes ou depois, mas vai ser isso, ok? Então eu quero deixar aqui bem claro isso, que o que eu estou falando sobre escatologia é dentro do formato bíblico da Terra, que é um formato de uma Terra plana, com domo, com águas acima do firmamento, conforme a Bíblia nos diz. E águas no hebraico ali é mahin e é mahin. Ele usa 2 vezes a mesma palavra. Que haja divisão entre águas e águas. Mahin, mahin. Estou só ressaltando isso por quê? Porque o que eu vou falar agora tem a ver com esse formato. Então a aflição. O que significa a aflição? A aflição é a queda parcial do domo. São os primeiros efeitos. Parte do domo que está ao norte vai rachar. Isaías capítulo 13, né? Todo o capítulo 13. Isaías capítulo 24 também fala da profecia, porque a profecia do sol, da lua, das estrelas está embutida aí, tá? Dentro desse texto de Isaías 13 e de Isaías 24. Então você pode perceber isso bem claramente. E eu quero dizer para você que está aqui me ouvindo, que essa queda parcial do domo, que é quando virdes a abominação da desolação, eu vou tentar deixar alguns vídeos aqui para exemplificar o que eu estou falando. É o Criador começando a intervir
nesse sangue que vai ser derramado, tá? É o Criador começando a intervir nesse sangue que vai ser derramado. E na rachadura que vai dar ao domo, vai sim cair parte de água na região norte, né? Porque a Bíblia diz ali em Daniel capítulo 11, a profecia das 70 semanas de Daniel, no capítulo 9, fala só sobre o Messias. Ele não é citado o anticristo, porque ali o foco é os 3 anos e meio, é a aliança de Deus com o seu povo. Então as 70 semanas é a aliança de Deus com o seu povo e completa a execução do juízo de Deus e a conclusão da obra dele. Então não tem a ver com o anticristo. Então o anticristo não está naquele texto de Daniel 9 das 70 semanas. Já começa por aí, isso é bem claro, né? A aliança do príncipe que fala ali é o príncipe da aliança, é um termo santo, sagrado. Então só que Daniel capítulo 11, contrário de capítulo 9, já fala praticamente só do sistema, do governo do anticristo. Em todo aquele texto ali, obviamente que eu creio que os historicistas também estão certos, os pós-milenistas estão certos, os amilenistas estão certos, e parte dos pré-milenistas também estão certos. Eles estão totalmente errados com as suas interpretações. Por quê? Porque eles parcialmente estão certos. Aquelas profecias vêm acontecendo ao longo das histórias, da história da humanidade, dos últimos 3.000 anos para cá, desde quando foi profetizado por Daniel, veio uma sucessão daquelas histórias. Só que ali no texto está bem claro que tanto no final do capítulo 11 quanto no início do capítulo 12, quando Daniel queria saber mais específico aquilo que ia acontecer, o Senhor falou para ele assim, ó, fecha as palavras desse livro, porque é para o tempo do fim. Então o foco principal não foi a história que se passou. O foco principal das profecias de Daniel é o tempo que virá, o tempo do fim, qual ele se refere no final do capítulo 11 e capítulo 12. Então, voltando aqui ao assunto, esse é o segundo período que eu quero falar, que é esse início do tempo da aflição, que vai startar os 3 anos e meio da tribulação. Daniel refere ali no capítulo 9, nas 70 semanas, que é a volta de Jesus, porque os primeiros 3 anos e meio se passaram quando Jesus pisou na terra. Ele era o príncipe da aliança. E ele fez cessar a oblação e o sacrifício, porque ele fez o sacrifício definitivo na cruz do Calvário, por todos. Então ali cessou o sacrifício. Ali não havia mais necessidade de sacrifício de animais. Ele fez o único sacrifício definitivo. Já foi cessada a oblação e o sacrifício. O reino dele já existe, através da sua igreja. Ele não vai existir. Jesus reina. Assim que ele foi assunto ao céu, se assentou à direita de Deus Todo-Poderoso e deu toda a autoridade para a sua igreja nos céus e na terra. Então já existe o reino de Deus. E a igreja tem essa autoridade de trazer o reino de Deus na terra. Não é assim? Que venha o teu reino na terra como ele é no céu. Oração do Pai Nosso, é simples assim. Então nós temos essa autoridade como igreja. Agora a questão que eu estou dizendo. Na aflição, que é os 3 anos e meio que o Senhor vai vir intervir, que vai começar a aflição, a grande tribulação, e vai culminar na volta de Jesus. E essa abominação da desolação é simples. É a inversão do campo magnético da Terra que os cientistas tanto falam, né? Então essa inversão do campo magnético da Terra, que vai ter origem do céu para a Terra, é o Criador intervindo no sistema do anticristo, que já está dominando esse planeta, que esse mundo jaz do maligno, derramando o sangue dos santos, e vai haver essa rachadura, vai haver uma descompressão do domo. E isso que nós cremos, né? E eu creio, eu tenho convicção disso, porque quando ele, assim que virdes a aflição daqueles dias, né, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Mas ele fala uma coisa interessante, né? Quando pois virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que é essa força repulsora, fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça para pegar coisa alguma, fuja. Quem estiver no campo, não volte em sua casa, fuja. Fuja para onde? Para os montes, para os lugares altos. Está bem claro lá no texto. E aí lá mais embaixo no texto ele dá algo específico. Ele diz, assim como foi nos dias de Noé, né? Casavam-se, você estava ali curtindo a vida, davam-se em casamento, davam presentes uns para os outros. Assim também como foi nos dias de Ló. Aí ele faz referência a 2 inversões do campo magnético que houve lá atrás, sob o controle dele, do Criador. Assim como foi nesses dias, assim será na vinda do Filho do Homem. Estarão 2 no campo, um será tomado, um será levado. Assim como o dilúvio veio,
levou a todos. Quer dizer, Ló e como foi os dias de Noé, um será tomado e outro será deixado. Quem for levado vai ser morto por quê? Isso não faz referência a arrebatamento. O arrebatamento existe sim, mas o arrebatamento é no ressoar da última trombeta, conforme diz Tessalonicenses e os outros textos, né, que fazem referência ao arrebatamento e conforme está lá em Apocalipse, a 7ª e última trombeta. O arrebatamento vai ser nessa ocasião. Vai existir, mas não nesse tipo de arrebatamento pré-tribulacionista aí que o pessoal fala, tá? Porque a igreja vai passar assim, além do período de princípio das dores, vai passar assim pela aflição e por parte da grande tribulação. Nós sabemos que é a altura que vai acontecer o arrebatamento em questão de time, de tempo, em qual período ali da grande tribulação. Mas uma coisa é fato, vai ser antes das 7 taças. Isso está bem claro no ressoar da última trombeta. Mas voltando aqui ao texto, é o que interessa para nós aqui já no início. Então o domo da terra, que conforme o formato da terra que a gente acredita, vai rachar, vai haver essa despressurização, e isso a gente sabe é o mesmo efeito que há no avião. Então as pessoas vão ser sugadas, algumas pessoas vão ser sugadas, vão ser levadas, ok? E outras vão ser deixadas. Quem for levado, óbvio que quando a descompressão passar e voltar a pressão atmosférica de novo, estabilizar a pressão atmosférica, as pessoas vão cair de onde estiverem. E vai ser uma terrível morte, né? Porque vai cair em queda livre, não sei de que altura a pessoa vai estar em tal atual circunstância. Essa é a primeira fase, a rachadura do domo. A segunda fase é a grande enchente, a inundação está lá em capítulo 11 de Daniel, né? Quando faz referência, quando o anticristo começa a ser citado ali, basicamente no texto ali a partir do versículo 29, se não me engano, começa a falar que desse homem vil, esse homem mau, e fala que sobre os braços de uma inundação, né, virá essa assolação, exatamente no período que esse rei, né, esse anticristo vai estar governando, ou vai estar em evidência. Vai haver essa despressurização do domo, logo em seguida vai haver uma enchente, que é a segunda coisa. Depois da enchente, né, começa então, por causa dessa despressurização, nós não sabemos o time entre um evento e o outro, a gente não dá para prever essas coisas, mas nós vamos ter um tempo que o Senhor manda a gente fugir para os montes, mas logo na sequência dele, onde mesmo começa a startar o 6º selo, o grande terremoto. Isso aí todo mundo já está esperando, a ciência espera isso, o grande terremoto. O terremoto que vai fazer a terra chacoalhar, como um bêbado, como disse o profeta Isaías, como disse o profeta Ezequiel, como disse o profeta Oséias, a terra vai cambalear como um bêbado. Então, esse time, né, entre a rachadura do domo, a descompressão que vai dar e a queda, né, de parte da água que está sobre o domo, é a queda parcial do domo, ela não é completa, vai startar o grande terremoto. E o grande terremoto vai chacoalhar a terra. Mas isso tudo é só os tempos de aflição. Não é o tempo da grande tribulação, é só um tempo de aflição para todos os moradores da terra, e está claro nos textos que faz referência ao sol, para todos os moradores da terra. É óbvio que os santos vão ser guardados, porque são selados, né? Vão ser selados. Então, entra em questão a terceira fase de Mateus 24, ou a completude do começo do 6º selo, e vai startar aí as 7 trombetas, depois, logo em seguida as 7 taças, que é a grande tribulação. Ela está ali, o início dela é no 6º selo, e a partir dali o 7º selo em diante. Então, concluindo aqui nosso assunto, a gente entra aqui agora na questão da parte final, que a parte final é exatamente a grande tribulação, que é a abertura do 6º selo, né, literalmente, que é depois da aflição. Então, primeiro o princípio das dores e os 5 primeiros selos de Apocalipse, ou o princípio das dores, Jesus fala. Depois a aflição, que é o início da abertura do 6º selo, e depois um time entre os 3 eventos que vão acontecer da abertura do 6º selo e depois do grande terremoto, que vem essa grande tribulação, que o que dá início a ela é o evento que o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, basicamente esse é o start da grande tribulação. São os dias de escuridão.
Quantos dias de escuridão vão ser? Não sei. E ele está precedido da queda completa do dom, porque na aflição vai ser uma queda parcial. Vai ter um time entre a queda parcial e a queda completa do dom. Por que eu sei disso? Porque até a queda parcial vai gerar essa descompressão, né? Que esse é o início da aflição. E a queda completa do domo vai acontecer na ocasião das trombetas. Vai ser o ressoar das trombetas e o derramar das taças. Essa é a grande e básica diferença. Então, o que acontece claramente é isso, ok? Já dentro do carro agora. O que é claro é isso. E agora eu vou fazer um resumo sobre a questão do livro de Apocalipse, que é um resumo rápido. Se você quiser acompanhar essa linha de raciocínio, vai ser rápida. Primeiro, então, princípio das dores, ou os 5 primeiros selos. Depois, a aflição, que é o start do começo do 6º selo, ok? Depois disso, já vem a grande tribulação, que são os 3 anos e meio. Então, princípio das dores, a aflição, grande tribulação. São 3 eventos distintos e separados. E nesses 3 eventos, nesse último evento, que é a grande tribulação, nós vamos perceber o quê? Primeiro, a queda completa do domo. A queda completa do domo vai ser precedido primeiro pelos dias de escuridão. Nós sabemos que, biblicamente, em Êxodo capítulo 10, é relatado ali a escuridão no Egito, que é a 9ª praga, né, que foram 3 dias. Passou, vai ser 3 dias? Não sabemos, tá? Temos só uma referência bíblica. Porém, a história, né, bíblica nos mostra 3 dias. Profetas têm profetizado aí nessa geração falando de 3 dias de escuridão, né? E eu creio, porque a Bíblia diz, não devemos desprezar as profecias. E a profecia, ela é bem diferente desses dons de revelação que você vê na igreja, ok? Porque dom de revelação é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Porém, profecia, ela tem um cunho de edificação da igreja. Essas palavras de sabedoria, revelação e conhecimento é cunho de edificação pessoal. É quando é profetizado para uma pessoa, quando é falado para uma pessoa. Profecia, ela tem o cunho de edificar completamente a igreja, o corpo. Então, quando é profecia, visa a edificação do corpo. Então, é diferente desses dons de revelação. Então, profetas têm falado à igreja desses 3 dias de escuridão pelo Espírito. Então, é sim uma forma do Senhor nos alertar, tá? Então, o que vai acontecer nos dias de escuridão? As 7 trombetas vão estar startando ali, né? Que é a abertura do 7º selo, né? Que é esses dias de escuridão. Aí já abre o 7º selo, o 7º selo é dividido em 7 trombetas. E a última trombeta, né, que vai ser em ocasião também do arrebatamento, vai ser dividida em 7 taças. Então a grande boa notícia é que a igreja não vai estar aqui nas 7 taças, só nas 7 trombetas. Isso é bom, porque vai ter um arrebatamento antes das 7 taças. E esse evento todo, as 7 trombetas e as 7 taças, e o último selo aberto, esse período todo são 3 anos e meio. Ok? São 3 anos e meio esse período todo, que é o que está profetizado, é o grande dia da ira do Senhor, que o homem não vai ter domínio sobre isso. O anticristo, porém, vai estar ainda atuando nesse período, completamente, né? Conforme ele esteve atuando, vai continuar atuando, mesmo com a atuação do Criador. A atuação do Criador é em cunho mesmo de proteger a igreja, proteger os santos que vão estar aqui, tá? Então os santos vão ser guardados dessa tribulação. Lembrando que nos dias de escuridão, foi escuridão para os egípcios, para o povo eles tinham luz, tá? Eles tinham luz. Os santos vão ser iluminados, vão ter luz, né? Vão ter iluminação do Espírito nesses dias de escuridão. Depois do dia de escuridão, aí a queda completa do dom. Como que eu sei disso? As 4 primeiras trombetas, ok? Capítulo 7 de Apocalipse, na realidade, capítulo 8 e capítulo 9, porque capítulo 7 é o selo dos 144 judeus. Capítulo 7 é o selo dos 144 mil judeus. Está bem claro ali, 12 mil de cada tribo. Já o capítulo 8 e 9 são as trombetas, ok? Então, as 4 primeiras trombetas é a queda completa do dom e os eventos que são relatados ali estão ligados a isso, tá? Um outro vídeo eu vou falar sobre isso, agora eu estou só resumindo. E o capítulo 9 é as últimas 2 trombetas, que está relacionado à libertação dos demônios, né? Que em grego é Apolion, em hebraico é Abaddon, ok? Apolion em hebraico, apo é afastando, e lion é escuridão, então afastando a escuridão, né? Um afastar-se de escuridão. E Abaddon, Aba em hebraico é pai, Dom vem da raiz Adam, que é
vermelho, ou vermelho como sangue. E Aba é pai, todo mundo sabe. Então, Abaddon é pai do sangue, ou pai sangrento. É o nome do demônio, tá? É a tradução do nome do demônio. Que vai ter as chaves do abismo e vai libertar essa cambada de demônio que vai vir perturbar os ímpios, não os santos, ok? Mas vai ser por ocasião dos dias de escuridão, ou dias, ou semanas, ou meses, ou anos. Nós não sabemos o time de escuridão que vai ter na face da terra, tá? Profetas estão falando de 3 dias, a Bíblia fala de 3 dias, então nós queremos crer que vão ser 3 dias, ok? Mas vai ter pelo menos 3 momentos de escuridão, tá? Porque uma das trombetas também fala de escuridão, tá? Além do start do 7º selo, uma das trombetas e uma das taças também vai ser escurecer um terço do sol. Então vão ter 3 períodos aí nessa inversão de campo magnético, 3 períodos de escuridão. Pode ser que o restante não seja, porque a Bíblia não cita, ou pode ser os 3 anos e meio. Então são só especulações. Então a gente não pode afirmar algo que a gente não tem certeza, mas a gente pode, né, deduzir pela palavra algo que está ali. Ok? E daí vem o capítulo 10, que é João e o livrinho, que ali eu creio que é continuação da perseguição dos santos e a pregação do evangelho, um avivamento que vai acontecer, é a continuação do avivamento que começou, vai ser um derramar do Espírito, João 10, pela pregação, não vai ser fácil pregar, então é Apocalipse capítulo 10, perdão, e Apocalipse capítulo 11, né, tem 2 momentos, que é as 2 testemunhas também, fala sobre a respeito dessa pregação, nesse avivamento. E no capítulo 11, versículo 15 abaixo, é a última trombeta, que aí já fala, né, a questão do arrebatamento e o início das 7 taças, ok? Capítulo 11. Aí o capítulo 12 é um resumão de tudo, é um grande resumo, tá? O capítulo 12 ele tem que ser dado separado porque ele é como se Deus estivesse resumindo toda a história da humanidade num capítulo só. E no capítulo 13, né, e no 14 já é referência ao anticristo, são detalhes sobre o anticristo. Tá? Sobre a atuação do anticristo aí, né? nesse período. Detalhes sobre essa atuação do anticristo nesse período, como ele vai estar atuando antes e depois desse período. Então faz referência ao anticristo. Capítulo 13, capítulo 14 e também o capítulo 11 de Daniel. Tá? Então voltando para o Apocalipse, então, do capítulo 15 de Apocalipse até o final, o grande finale, ali no capítulo 21, aí já resume as 7 taças, ali tá 7 taças, tá? Tá ali as 7 taças, tá falando sobre o milênio, tá? Também fala sobre o milênio, as 7 taças, o milênio, fala sobre a questão ali as 7 taças, o milênio, a volta de Jesus e a queda da Babilônia, perdão, a queda da Babilônia antes, tá? A queda da grande Babilônia e a volta de Jesus. Vou resumir aqui para vocês. As 7 taças, né? A queda da Babilônia, a questão por ocasião do milênio, falando sobre o milênio, e a volta de Jesus. São os últimos capítulos de Apocalipse. Então tá aí o resumo, nós vamos estar pregando sobre isso, né? Sobre esse resumo que eu dei, nós vamos estar esmiuçando isso aí nos próximos vídeos. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, deu tempo de eu caminhar bastante, fomos interrompidos aqui, mas na paz do Senhor e até o próximo vídeo.